documento norteador da EJA em 2018, que ele foi baseado, inspirado nos documentos norteadores da sala de leitura que foi escrito por você. E aí, para quem não sabe o que é documento norteador, né? Aqui na rede municipal de Belford Roxo, tanto a sala de leitura tinha o documento norteador, a EJA também, e hoje a rede tem um documento norteador, que é um norte, né? Que é enviado para as escolas com os projetos que serão desenvolvidos. E aí a sala de leitura, que a gente vai se aprofundar a fala, sempre falava sobre um autor homenageado. E aí a EJA, em 2018, também passou a enviar para as escolas um documento norteador com projetos de leitura literária. E aí eu lembro que quando... por que surgiu, né, o documento norteador na EJA? A EJA deixou de ter direito ao dinamizador de leitura. E aí eu sentei com a G e falei, G, estava pensando em fazer isso, porque a EJA não tem dinamizador de leitura. Mas o que você acha? Né? E aí sentamos juntas e aí nasceu o primeiro. Mas eu queria que a G falasse sobre isso e depois eu falo. Antes de falar do norteador, deixa eu só ratificar aqui, quando a Márcia fala do Márcio Rufino, né? E aí a importância de se ter uma escola leitora, ele não era um professor, nem de sala de leitura, nem regente. Ele era um funcionário, não sei se ele inspetor, qual era a função dele lá, mas em todas as ações de leitura da escola, ele estava lá à frente, dinamizando, incentivando os alunos, participando, e a importância, né, de expandir isso e a função da sala de leitura aí. Documento norteador. Então, assim, desde que eu fui para a CEMED, e aí já lá na época ainda com a Fátima, sempre fizemos um documento para encaminhar para a escola ao início do ano letivo, com os projetos que a sala de leitura iria desenvolver, o principal e tudo mais. Ao longo do tempo, esse documento teve vários nomes, né? Orientações, projeto, plano de ação, e assim foi. Mas esse documento, ao longo do tempo também, ele foi ampliando, se adequando às necessidades da escola. E uma das necessidades que a gente tinha era justamente essa questão. Uma hora tinha professor de sala de leitura, outra hora não tinha. Esse ano era um professor, o ano que vem era outro. E aí, às vezes, quem chegava, ou se não chegasse ninguém, a escola ficava meio limitada se não tivesse uma orientação muito, muito detalhada. E o que é isso? Que coisas que eram comum para a gente falar de autor homenageado, falar dos eixos que a gente trabalharia aquele ano e tudo mais, para quem chegou novo ou para quem ia ajudar a demandar, né, o trabalho, era uma novidade. E eu tenho uma frase de ordem minha que eu sempre falo, que o óbvio precisa ser dito. E assim também no planejamento. Então, o documento norteador da sala de leitura, ele passou a ser algo independente da gestão que tivesse cobrar ou não, independente dos outros setores fazer ou não, a sala de leitura sempre fez. Só que ele não só dizia assim, esse ano o autor homenageado vai ser Mário Quintana, no final do ano nós vamos ter uma culminância assim, não. A gente vinha pautando primeiro, desde o que era o dinamizador de sala de leitura, qual era a função dele, qual era o perfil, todo ano a gente enviava isso para a escola. Qual eram os eixos, para que a sala de leitura não ficasse só presa à contação de história, que é importante, mas que a gente quais são os eixos? Oralidade, né, leitura, escrita, e aí a gente depois vinha detalhando cada um dos projetos, por mais que a gente já repetisse, entre aspas, aquele projeto há 10 anos, autor homenageado. Nós desenvolvemos mais de 10 anos. Mas assim, a gente sempre dizia o que é o projeto, o que o projeto propunha, por quê? Porque quem chegava novo sempre perguntava, era sempre uma pergunta. Então esse ano é Mário Quintana, eu não posso trabalhar outro autor? Não, então ali no projeto norteador já estava dizendo isso. Não é que você não pode trabalhar outro autor. Mário Quintana é o anfitrião desse ano, mas você vai trabalhar outro, né? E você vai adequar. E se sua escola tiver uma outra proposta, nós também sempre respeitamos isso. Esse ano não vou trabalhar esse autor, porque esse autor não se adequa. Apesar de que eu nunca ouvi isso. A gente deixava livre, então, traz uma outra proposta.
só não podia deixar de fazer, né? Assim, tinha que ter um trabalho. Porque muita gente também fala assim, mas aí você está dando uma receita de bolo, tem gente que acha que dá tudo pronto. Não é isso. Mas você precisa ter um norte, você precisa, né? E aí eu lembro aqui, a live passada, eu assisti depois toda, não pude assistir no dia do samba, ela é na prática o reflexo da importância do documento norteador, né? Então, assim, essa leitura sempre trabalhou com isso. Os dinamizadores já recebiam no início do ano tudo o que aconteceu, que estava proposto para o ano todo. E aí, lógico que sempre surgem os imprevistos, sempre surgem os cancelamentos ou os acréscimos, mas a gente já tinha uma noção. E aí dava a possibilidade, inclusive, da escola agregar aquilo que a gente estava propondo aos seus próprios projetos, ou, se não tinha, encaixar e ampliar e desenvolver com mais flexibilidade, porque já sabia o que iria acontecer. E aí, eu sempre falava, nós fomos trabalhar, quando passamos por a sede nova, nós trabalhávamos em baias frente a frente, eu e Tati. E aí ela, nessa descoberta, sabendo que não tinha mais dinamizador na EJA, e ela, como é que vai fazer esse trabalho, tudo, e ela sempre ouvia, porque a gente já começava a preparar o norteador do ano seguinte, né? No final do ano anterior. E aí eu, com as meninas lá, a equipe sempre conversando, já norteador do ano que vem, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Aí, né, um belo dia, o que é esse norteador especificamente? Aí nós comentamos, eu falei, aqui, Tati, eu desenho o ano todo e eu ofereço subsídio para que a escola desenvolva, porque não adianta também eu chegar e falar assim, 2023 vai ser o ano de Luiz Gama. Né? Luiz Gama foi o ano passado. Né? E eu lembro quando nós propomos Manuel de Barros, muitas escolas, mas antes de propor, nós fomos buscar quais eram as possibilidades, oferecemos subsídio, material, proposta de ensino, e aí deu para ver que dava para trabalhar, um autor que dava para trabalhar da educação infantil à EJA, entendeu? Assim, e você vai mostrar isso na prática, né? Você vai mostrar que é possível, não adianta só falar Manuel de Barros, entendeu? Assim, não dá para ser dessa forma. O norteador, ele é um documento que realmente tem que oferecer um norte para que a escola trabalhe. E aí surgiu, né, o norteador da EJA, nesse sentido, com Carolina Maria de Jesus, não é? E assim, foi o primeiro. E de lá para cá, você conseguiria trabalhar sem norteador, Tati? Não. Não conseguiria. Né? E tenho certeza que a rede também, né, assim, recebeu de uma forma positiva. Por quê? Ajuda muito no trabalho, né? Aí o norteador ele permite que a escola não tenha que se desdobrar em uma semana para preparar material para apresentar numa culminância que vai acontecer na semana seguinte. Exatamente. Eu também nunca gostei disso, nunca entendi isso como um trabalho pedagógico. Eu acho que uma culminância ela tem que ser reflexo do que já vem acontecendo naturalmente durante a escola.